galera, para tudo porque, porra, veio outro episódio épico de Bleach. E dessa vez, sabe quem imitou? Sabe quem imitou? Você sabe, né? É só meu personagem preferido de todos, da ficção inteira, Zaraki Kenpachi, mitando mais do que já mitou. Pega todas as mitadas deles, agora foi mais mitada ainda. E agora a gente viu realmente o que significa ser o Shinigami mais forte e botar medo em geral, medo. Você concorda que o Zaraki é medo, puro medo? Então bora entender tudo que fez o Zaraki ficar tão forte assim. E por que o Grammy era visto como o Quinch mais poderoso? Ainda mais porque teve coisas que o anime deixou de fora e ignorou o mangá, ok? Pois é, até esse capítulo também teve seus vacilos, eu vou falar sobre isso. Então vem comigo entender tudo isso agora. Eu sei que você quer trabalhar pela internet, ganhar dinheiro, ter mais tempo livre, lógico. Mas eu também sei que com tanto curso de marketing digital que existe por aí, eu aposto que você fica confuso sobre qual o melhor caminho pra começar. Tipo, caramba, e agora? Tanta coisa que tá acontecendo, por onde que eu começo? Então se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Comece do jeito mais simples possível. Em vez de tentar aprender de tudo um pouco, escolhe uma única habilidade digital para aprender e oferece seus serviços. Porque tá cheio de empresas procurando profissionais da internet. Pode ser design, edição de vídeo, copyright, social media, enfim. O que mais estiver de acordo com as suas habilidades e com a tua vontade. Aproveita que na Cyberclass você tem acesso a tudo isso por só R$29 por mês no plano anual. Nenhuma outra plataforma na internet você vai encontrar tantas habilidades lucrativas num local só. Para se inscrever, basta tocar no primeiro link da descrição. Inestrantes, Peter aqui, Bankai. Aliás, Shikai, é lógico, agora é Shikai, né? Porra, galera. Não, ó, se vê capitão metendo marra, sabe? Marra de capitão já é bom. Imagina então quando é o Zaraki. É porque capitão metendo marra de capitão é bom, mas o Zaraki só por si só já é bom, né? E pra variar, o Zaraki roubou a cena e deixou claro pra todo mundo por que ele é mais forte. Quando eu falo roubar a cena, se a gente sabe que tem aqueles personagens que não são os protagonistas que roubam a cena. O Zaraki é um desses. E é o cara que realmente rouba a cena pra caramba, sabe? Estilo Vegeta, Sesshomaru, sei lá, a Hisoka, esses personagens que roubam a cena, pô. Zaraki é bom demais, né? E claro, se o outro episódio já foi um show, esse aqui não podia ser diferente, tinha que continuar subindo o padrão. E de novo vem uma aula de como fazer uma luta boa, uma luta pra qualquer um que queira aprender a fazer um anime nesse estilo. Mas pra começar, a gente precisa falar sobre uma das pessoas mais importantes do episódio, que foi a Yakiro. E como tal pai, tal filha, a Yakiro, mesmo não tendo tamanho, é casca grossa, segura essa mina aí. Isso porque, como a gente já tinha visto, né, no outro episódio, o Quinch com a letra V, né, o Vanishing Point, apareceu e tinha um poder bem apelãozinho, né, se você parar pra pensar. Porra, porque, tipo, ele basicamente tem 3 poderes, galera, ok? O primeiro, ele consegue ficar invisível, e assim, só ficar invisível já seria um poder bacana pra caramba, né, pra muita gente. Mas ele vai muito além, lógico, eu falei um só, são 3, né? Porque depois disso ele consegue ficar intangível também e até deixa aquela imagem atrasada, sabe? Tipo, o cara manda um ataque, fica aquela imagem lá e já não é mais ele. O cara achou que acertou, mas não acertou mais nada, sabe? A sensação que o cara tem, o cara que atacou é que acertou, né? Quando na verdade ele errou mesmo. E pra completar esse kit de poderes esquisitos, ele consegue até apagar a existência dele da memória de alguém. Galera, não tem como, isso é muito apelão. O que significa isso, Pedro? Imagina, pô, tu tá lutando comigo, de repente, pago da sua memória que eu existo. Simplesmente, você não tá mais lutando com ninguém, entende? Ou seja, a pessoa vai até esquecer que te atacou, que foi atacada. Não tem como. Todo ataque pode virar um ataque surpresa. Mas mesmo assim, deu pra ver que não tem tempo pra conversinha com a Yakiro, porque ela já atacava de um jeito automático, sabe? Uma parada meio mutante mesmo. Pra deixar ela mais casca grossa ainda, a Yakiro também tem a Shikai, que faz com que ela sempre acerte o ataque dela. Olha o apelão. Olha o overpower aí, cara. Porra. Ela tem um ataque que sempre acerta. E realmente, galera, essa cena foi bem corrida. Talvez não tenha dado pra entender direito tudo. Mas beleza, a gente segue. Porque o que acontece, galera, pra vocês entenderem, é que como a Yakiro ataca com os outros 2 bichos, né, que parece até Hollows, inclusive, né, não sei se vocês percebem isso também, é quase certeza que ela sempre vai acertar o ataque. É quase certeza não, é certeza, né? Então, são 3 pessoas atacando no mesmo ponto, e por isso é quase impossível de alguém desviar se não for bem mais rápido que ela. Quase impossível não, impossível. E aí, mesmo com a Yakiro já botando ordem na casa, tudo ferrou de vez quando o Grammy apareceu no quarto onde ela e a Izane estavam. Mas quem não tem medo de nada mesmo e correu pra salvar a filha em perigo, quem é? É o Zaraki. Lógico, o Zaraki tem medo de alguma coisa? Não tem. Ele bota medo, ao contrário, não tem como. Qualquer ser, qualquer entidade que bote medo tem que ter medo do Zaraki. Da mais quando a coitada da Yakiro já tinha quebrado os braços lá por causa, né, do Grammy. E foi aí que a gente sacou como o poder dele é apelão. Porque é transformar o pensamento dele em realidade. Só isso. O cara transforma pensamento em realidade. E também foi aí que a gente viu que a letra V não é do Vanishing Point, é sim do The Visionary, né, do Grammy. E mesmo o Grammy começando a tocar o terror, o Zaraki continuou calmo, conversou com a Izane lá sobre o Ono Hana numa boa. Ele tava... Cara, é surreal isso, né? Tipo, tava numa situação tensa de terror, sabe, sendo atacado e tal, numa situação iminente, perigo, e
tava lá conversando sobre o Unohana. Esse é o Zaraki. E o legal disso é como a Izane conhecia bem o Unohana, ela não sente raiva do Zaraki, pelo contrário. Ela sente um alívio de saber que se o Zaraki continuou vivo, é porque ele mereceu ser o Kenpachi. E é o que a Unohana queria. E aí que o Zaraki fez o nome dele nessa luta e passou igual um rolo compressor por cima de tudo que o Grammy jogava nele. Cara, era o Grammy tacando coisa e porra, não tinha como. Não dava pro Zaraki, não dava pro Grammy. O Zaraki, meu, era pá, cacetado. Foi top isso demais. Eu achei essa luta muito boa justamente por isso. Porque é maneiro o contraste entre esses dois personagens, você tem que entender. Porque de um lado aquele mequetrefe mirradinho lá, que só faz as apelações dele com a mente e tal, usando a mente, né? E do outro, pô, tem algum... Você acha que do outro tem alguma coisa de mente ali? É o maior brutamonte que tem Bleach. E é muito maneiro quando é uma luta que, tipo, ele vai escalando de pouquinho em pouquinho desse jeito. E é o Zaraki. Galera, por exemplo, falando dessa coisa de escalar, no começo o Grammy deixa o corpo dele de aço. E o Zaraki já supera isso rapidinho. Corpo de aço pro Zaraki. O Zaraki também tem corpo de aço, praticamente. Aí o Grammy começa a elevar um nível também. Sabe, usando magma, dando tiro de metralhadora, jogando míssil, tacando o Zaraki debaixo da terra e por aí vai. Ele vai fazendo isso. E não tem o que fazer. O Zaraki foi superando cada coisa e botando tanta pressão no Grammy que ele até parou de pensar em aquilo e os ossos dela voltaram a normal, né? Porque enquanto ele vai pensando que digamos, a magia dele, né? A alteração da realidade dele vai acontecendo. Então essa cena fala duas coisas bem maneiras pra gente, galera. A primeira é que o Zaraki pode não ser o pai mais carinhoso do mundo, mas ele com certeza se importa muito com a Yakiro, né? Porque ele já resgata ela lá e manda ela ir se curar. Ou seja, rola uma afeição ali. Eu acho que tem... Se a gente percebe isso ao longo, desde sempre, né? Do Zaraki. O Zaraki pode ser esse cara turrão, uma porra, cara. O cara tem um coração ali pra trás muito difícil de ver, mas tem. E a segunda coisa é isso, é que o poder do Grammy tem algumas limitações, porra, tinha que ter. Já pensou se ele pudesse imaginar, de repente, todos os Shinigamis mortos, se acontecesse isso? Aí não teria mais anime, né? Então tem que ter uma kryptonita aí. E ele tem a limitação de não conseguir transformar o corpo do Zaraki em biscoito por ele ser muito poderoso. E também tem a limitação de desfazer alguma magia se ele parar de pensar nisso. Parou de pensar, aquela alteração, aquela magia deixa acontecer. Isso me lembra, inclusive, até um trecho rapidinho aqui, saindo do anime, do Guerra Secreta de 1984, né? Quando o Dr. Destino, ele pega os poderes do Beyonder, tá lá, aí o Capitão América vai tentando dar uma escudada nele, não sei quem vai lembrar disso aí, não sei se o editor vai conseguir ilustrar isso aí. Então ele vai indo, cada quadrinho ele vai chegando perto do Dr. Destino, o Dr. Destino vai pensando, sumiu, morreu. Aí no quadrinho ele tá com o escudo, no outro ele some. Aí de repente o Dr. Destino, pô, mas será que eu pensei direito? Será que ele morreu mesmo? Aí pronto, ele volta. No outro ele some, então ele não consegue controlar o próprio pensamento. Porque ele não sabe se matou ou se deixou vivo. Aí o Capitão América vai lá e tal, dá uma cacetada no Dr. Destino. Ou seja, é muito poder. Controlar o pensamento não é tão fácil assim não, ok? E inclusive o próprio medo do Grammy de morrer começou a fazer ele se imaginar perdendo e quase que ele morre só por conta disso. Exatamente o que aconteceu quando o Dr. Destino em Guerra Secreta. Já imaginou que absurdo? O cara morreu só porque ele, né, tipo, ele sem querer se imaginou morrendo. É uma linha tênue essa coisa de controlar o pensamento. Seria uma das mortes mais ridículas dos animes, mas graças a Deus não foi o caso. Ainda mais porque logo em seguida ele já fez um outro Grammy. E aí é bacana o detalhe que não é um clone ou uma cópia, e sim outro Grammy original também. E como o poder dele aumentou, usando dois deles, aí o Grammy resolveu apelar e tacar um meteoro gigantesco na Sereitei. Né, cara? Um meteoro! Meteoro! E aí, galera, que é o ápice do episódio. A parte mais épica de todos, lógico, né? Pô, o ápice tem que ser a parte mais épica. O que aconteceu, Peter? Presta atenção, tenta sentir isso você, ok? Finalmente, eu vou falar bem calmo, porque eu fico muito emocionado de verdade. Finalmente, o Zaraki falou o nome da Zanpakuto dele, e a gente viu que a liberação dela é Beba no Zarashi. Porra, cara. Porra, galera. É o Kenpachi Meteoro. Caraca! É bom demais. Talvez seja uma coisa de beber, né? Beber o sangue dos inimigos lá, que combinaria total com o Zaraki. E pra quem não lembra, no final da luta com a Unohana, o Zaraki ouve a Zanpakuto dele. Lembra disso? Ou seja, quando ele finalmente tomou consciência do que estava acontecendo com ele, né, com todo aquele lance de se reprimir de propósito, aí sim, quando o Zaraki parou de se conter, que a Zanpakuto se revelou pra ele. E é muito louco, galera, porque é como se a espada dele pensasse assim, cara, se nem você se leva a sério, e se mesmo sem mim, você ainda se segura pra lutar, pô, pra que eu vou falar pra você? Pra que eu vou te falar quem eu sou? Entende isso, sacaram? É aquela coisa que o Shinigami precisa se entender pra despertar o potencial dele. E, pô, galera, não tinha como ser de um jeito mais épico do que cortar um meteoro gigantesco que fez geral se morrer de medo. Pô, o meteoro tá caindo e destruir tudo. O cara foi lá, cagou pro meteoro. É isso? Putz, cara, meu irmão, desculpa, galera. É bom demais. E é nessa que a gente vê que não importa o que seja, o Zaraki vai cortar
Isso mostra por que ele é o Kenpachi, entende? Que é o Shinigami mais forte. Tá aí o motivo. Quer saber por que o cara tem essa alcunha de Kenpachi? É isso, cara. Ah, e um detalhe que o anime acabou cortando é que a cena do Askin falando sobre como o Grammy é perigoso é maior no mangá. E quando o meteoro tá caindo, até o Julgram fica em choque com aquilo e pedem pra proteger o Yu Habarro do impacto. Isso foi a única coisa que eu acho que eles pecaram no episódio, porque quando mostra todo mundo com medo no mangá, tipo, mostra o Renji com medo, os próprios Quinches e tal, né? E aí você sente mais ainda aquela ameaça, que aquilo era uma ameaça de verdade, entende? Então acho que foi um vacilinho, né? Não que prejudicou o episódio em si, mas podiam ter deixado isso. Mas depois dessa cena épica ainda tem um detalhe legal, que o Grammy pensa que se não tem nada que o Zaraki não possa cortar, então é um nada que ele vai usar e deixa o Zaraki no espaço sideral, no vácuo. É óbvio que nem isso matou o Zaraki. E mesmo se machucando pra caramba, ele ainda saiu vivo. Galera, olha a situação, cara. O cara foi pro vácuo do espaço. Era pra ter congelado, era pra ter partido, quebrado, enfim. Entra. Quem é? Pô, olha aí. No meio do meu vídeo, cheguei. Vai ser o primeiro collab sem eu pedir. Pera aí, deixa eu tirar essas coisas aqui. Vou chegar tudo cheio de cacareca, vamos. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Ah, um outro YouTube aqui chegando. Opa! Dá um oi pra galera, estou falando de... Oi, galera. Tô falando de Bleach. Já Bleach? assistiu? Já assistiu? Não, mas eu sei que o cara é loiro e tem uma espada. Ah, então você já assistiu. Beleza. Não, mas então tira onda. É isso. Tá bom, manda um tchau que eu quero continuar meu vídeo. Tchau. Tchau pra você também que tá indo embora. Tá indo nessa? É, Valeu, tô indo. tchau. Até mais, hein? É assim, é que acontece de tudo, né, rapaz? Vai fazer o quê? Tô só esperando ele fechar que eu continuo aqui. Bom, mas enfim, onde é que a gente tava? Ah, o Zaraki no espaço, né? Foi pro espaço sideral. O problema é que junto com o dano que o Zaraki levou de ser exposto no vácuo, que não é pouco, ele ainda tomou uma explosão gigantesca queima-roupa na fuça. E eu falei que foi um problema, porque isso machucou muito, claro que machucou. Mas você acha que parou o Zaraki? Você acha que isso parou o Zaraki? Pô, manda uns 30 Oppenheimer em cima dele. Óbvio que não machuca. Machuca, mas não para, é isso. E aí que o Zaraki venceu de um dos jeitos mais badass, mais casca-grossos possíveis. Que é o Grammy tentando se transformar no Zaraki. Mas, como o corpo dele não era tão forte o suficiente pra aguentar tanto poder, que é o poder do Zaraki, ele simplesmente morreu. É isso, acabou. Ou seja, ele é tão forte, o Zaraki é tão forte, que o inimigo que tentou se imaginar como ele, morreu. É isso. Tem citação, tem coisa, tem padrão maior do que isso, mais badass do que isso. O Zaraki, ele carrega um poder dentro dele tão grande que não adianta tu tentar ser o Zaraki, tu vai pro saco, não tem jeito. Ainda mais porque o corpo do Grammy também vinha do poder dele, já que na verdade ele era só o cérebro durante esse tempo todo. E aí depois disso o Grammy nem tinha mais energia pra continuar se imaginando, acabou. Não tinha energia pra se imaginar, puff, sumiu, né? E aí que termina a luta entre os mais poderosos e com o Zaraki voltando ainda mais forte do que no auge dele quando ele lutou contra a Onohana. E vai lembrar, galera, que vocês viram lá o foco que deu na Yakiro bem quando o Zaraki tava liberando o Shikai, não é? Pois é, já dá pra ter noção do que realmente tá rolando ali. Mas esse assunto fica para outro vídeo, vou trazer mais detalhado para vocês. Tá curtindo? Tá hypado? Curte o Zaraki como eu? Comenta aqui embaixo. Se puder, dá um votinho pra gente no IBEST também. Uma categoria vocês já garantiram pra gente, né? Que é a primeira parcial que saiu. Obrigado de coração. Tem mais 5 aqui, quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue. Obrigado mesmo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô gravando em seguida agora mais um vídeo do Kenpachi. Eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Falando sobre o poder dele, o nível que ele tá, o nível que ele chegou no anime, vocês vão curtir. Então se inscreve, ativa o sininho que em breve eu tô voltando com esse vídeo. Vocês vão explodir a cabeça. Obrigado por tudo, galera. Até a próxima. Fui!